prazer estar Boa noite. junto a vocês novamente. E hoje nós vamos conversar sobre a Cape Town, a quinta exposição FIP de 2022, uma verdadeira enxurrada pós-pandemia. Nós tivemos participação brasileira em 4 delas, só não tivemos na Hungria, mas foi London, a Indonésia, Lugano, esqueci uma, Cape Town e... Eu não estou nem considerando a Capex, porque apesar de ser mundial, foi de um quadro. Oi? Helvetia. Helvetia, ok. Bom, então, inicialmente, para descontrair um pouquinho, queria falar um pouco da viagem. Minha viagem foi realmente muito bacana. Eu antes da exposição, cheguei um pouquinho antes, até por uma questão de adequação de voo, porque eu fui pela TAG, os transportes aéreos angolanos. Vocês sabem que antes da pandemia nós tínhamos a South African, que era considerada uma companhia de excelente nível, que tinha um voo direto de São Paulo-Joanesburgo. Ela quebrou na pandemia. Todo o pessoal aqui da América Latina que foi, e não fomos muitos, acho umas 12 pessoas mais ou menos, todas foram ou via Dubai, ou Doha, alguns colegas foram via Europa, e eu fui o único que se aventurou aí pela TAG, mas foi um voo tranquilo. Por conta disso, eu tive que até um dia antes, tive a oportunidade de conhecer lá as vinícolas de Stellenbosch, foi bem bacana a viagem. E após a exposição, eu fiz uma experiência que para mim foi nova e que valeu muito a pena, que foi um safari no campo privado de Malamala. Uma experiência realmente espetacular. Não sei se alguém aqui já fez safari, mas recomendo. Então, aqui algumas figuras, uma foto de um leopardo comendo um impala que ele havia acabado de caçar em cima da árvore, manada de elefantes, girafa, uma manada de búfalos. Aqui algumas cenas do jantar. Na verdade, esses hotéis eles ficam absolutamente no meio da savana, tanto que para sair à noite tem que chamar alguém para acompanhar, a pessoa vai armada junto. Eu, quando cheguei na primeira noite, na frente do meu quarto, do meu chalé, né, tinha uma hiena. E, enfim, a experiência é muito bacana, né? Recomendo que quem tiver oportunidade faça, porque realmente vale muito a pena. E em Cape Town, também uma experiência fantástica, aqui compartilhando de um excelente prato de frutos do mar e da companhia do Everaldo, tendo ao fundo a Table Mountain, formato de mesa, né, meio que horizontal. Em seguida, na Table Mountain, uma visão da cidade de Cape Town, uma cidade belíssima. E numa das oportunidades, após o julgamento das coleções, um grupo de jurados e colecionadores foram para o Cabo da Boa Esperança, tem a Praia dos Pinguins Africanos, e eu posso dizer que eu passei do Cabo da Boa Esperança, porque estive aqui no ponto de intersecção entre os dois oceanos, que na verdade não é aí, mas ficou conhecido como sendo o ponto de intersecção dos dois oceanos. A exposição Cape Town 22 foi uma exposição muito bem organizada, na minha ótica. Eu entendo que os organizadores tiveram uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos outras 4 exposições FIP anteriores, né? E lá na Capex, eles estavam bem preocupados com a baixa adesão de alguns países. No Brasil, nós tínhamos mandado já as inscrições previamente, mas alguns países não o haviam feito e, por isso, eles prolongaram um pouquinho o tempo de aceitação das inscrições e, no final, acabou dando super certo. Foi uma belíssima exposição, encerrando essa maratona de exposições FIP de 2022. Aqui são algumas fotos da cerimônia de inauguração. Nós tivemos o privilégio de desfrutar da musicalidade
sul-africana. Já se vê uma parte da exposição e uma parte também do comércio filatélico. A cerimônia de inauguração contou aqui com a presença do Prakobi, que é o presidente da FIP, aqui ao lado do Daniel, que é o comissário da Argentina, é o comissário do Brasil, e aqui um outro grupo que fez a performance por ocasião da inauguração, e foi uma inauguração bastante interessante. Aqui nós temos algumas fotos da exposição. Comércio filatélico, ele não foi como em Lugano e como em Londres. Mas na Hungria eu não fui, foi a única exposição que eu não fui, foi a Hungria. Mas foi um comércio filatélico bom, havia alguns comerciantes britânicos, alguns leiloeiros, mas não foi aquele brilho de comércio filatélico que a gente vê em exposições da Europa Central. As coleções ficaram expostas em nichos que foram estabelecidos por conta das classes expositoras. E aí eu achei que as fileiras de quadros ficaram muito próximas entre si, ficou bem apertado e com áreas muito grandes de espaço entre os nichos de quadros, né? Então aí é uma situação que eles poderiam talvez ter feito ainda melhor. Houve, como sempre, estímulo a crianças, né? Visitação de escolas e uma visitação boa. Considero uma visitação padrão que a gente teve na Brasília 17, mais ou menos, talvez um pouco menos. Não é um padrão que a gente vê na Europa e principalmente na Ásia, mas uma boa visitação deu para observar na Cape Town. Aqui foi a cerimônia de palmarés, primeiro bloco temático, né, com o Reinaldo e com o Peter. Essa foto aqui foi a passagem da bandeira da FIP, do presidente da comissão organizadora da Cape Town para os organizadores da IBRA 2023, que é a próxima exposição. Aqui o Alfred Schmidt, que é o presidente da Federação Alemã, o Walter Bernatek, que é o comissário, grande entusiasta. Para quem não sabe, o Walter, inclusive, é o presidente da ARG Brazilian, que é uma entidade alemã que realiza estudos de filatelia brasileira. Eu recomendo fortemente que aqueles que ainda não são membros que se tornem, porque é barato e o que a gente tem em troca aí de qualidade de publicações vale muito a pena. Aqui uma das confraternizações latino-americanas, com Pablo Reins à esquerda, o Aldo à direita e os brazucas aqui no meio. Então, sempre um aspecto muito, muito legal, muito bacana das exposições, essa confraternização que a gente tem. Os Correios sul-africanos emitiram um selo, carimbo comemorativo, alusivos à exposição, e foram 5 dias de exposição com o lançamento de um carimbo comemorativo por dia, além de haver um carimbo datador que trazia o desenho da Table Mountain, que era aplicado também diariamente, com a mudança apenas da data. Mas achei os carimbos bem interessantes, foram bastante procurados aí nos dias de carimbação. E os Correios tiveram realmente um espaço um movimento bastante grande lá na África do Sul. Aqui nós temos os grandes prêmios, né? Então, à esquerda, o mesmo Alfred Schmidt, ele ganhou o Grande Prêmio Internacional com a coleção Prússia, as 3 primeiras emissões, 1850 e 1859. Ele concorreu com o Pablo Rein e na votação acabou ganhando. Em seguida, o Lars Jorgensen, da Bélgica, ele ganhou o Grande Prêmio Nacional. Ele expôs a coleção República Sul-Africana, Transvaal, 1869 e 1885. E o Hans Huys Bellingen,
de Liechtenstein, ele ganhou a classe dos campeões com as primeiras emissões da Bélgica. Uma coisa curiosa é que, na votação do Grande Prêmio dos Campeões, houve um empate. E o voto de Minerva teve que ser aberto o envelope do presidente do júri, que é o presidente da FIP, para a COB, e no voto de Minerva ele acabou, então, ganhando. Bom, aqui nós temos a participação brasileira. Nós tivemos 6 participações. Então, o Almir Búfalo, na classe de um quadro, expôs carimbos postais pré-filatélicos de Minas Gerais, Brasil, em cartas sem selos, antes e depois do lançamento das primeiras emissões do Brasil. Então, 1825 a 1859. O Almir obteve 78 pontos. Nós tivemos uma coleção estreante, que foi a do Roberto de Azevedo Moreira Filho, é uma coleção de cartões postais. Então, é interessante essa classe passar a ter uma posição, uma importância aqui no Brasil, porque acaba enriquecendo a participação das nossas coleções em nível internacional. A coleção dele, Recife e Olinda, suas pontes, igrejas e mansões, né? Ele obteve 70 pontos com medalha de prata. Eu expus pela segunda vez a minha coleção Nazismo e a Guerra, a Era da Catástrofe Social. E, na verdade, eu havia exposto em Lugano com 5 quadros, foi a primeira participação FIP, e essa foi a primeira participação dela com 8 quadros. E eu consegui ganhar 1 ponto a mais, 91 pontos, mantive a medalha de ouro, coleção temática na classe de cultura. Na mesma classe, o Brás apresentou a sua coleção Estado de Direito, Defesa e Ação, 73 pontos, medalha de prata. O Pinet, a Breville to Brazil by a Brazilianist, também coleção temática que todos conhecem, 83 pontos, medalha de vermelho. E o Igor, juntamente com o Reinaldo e o Miguel, né, Igor? O estudo de aerogramas brasileiros, nacionais, internacionais e serviço 1974 a 2015. Então, é muito bom a gente ver uma participação de literatura estreando em nível FIP, já estrear com 86 pontos e medalha de vermelho grande. Então, mais uma vez, Igor, agora em público, parabéns. Certamente muito merecido. Então, basicamente, é o que eu tinha a mostrar e a gente fica à disposição para, seja sobre a Cape Town, as exposições como um todo que nós tivemos ao longo de 2022 e eventuais projeções para 23, que nós temos 2 exposições, uma já confirmada, já com as participações aceitas, que foi a Ibra, e a segunda, que deve ser de 23 a 28 de novembro, em Bangkok, que é a Tailândia 2023. Ainda nós, né, Igor, ainda não recebemos solicitação de desígnio de comissário. Exato. Ela já está divulgada, mas faltam algumas oficializações. Uhum. Fico à disposição para a gente discutir. Gente, fique à vontade. Vai lá, Fernando. Bom, boa noite a todos. Rogério, você falou que podemos perguntar sobre a projeção para 2023 e a Ibra, né, já tem as coleções aceitas. Sim. E você teria assim, alguma informação sobre isso? Quais coleções? Talvez todos os nomes você não saiba, mas quantas coleções? Se você me der 2 minutos... Você vai perguntar ao comissário. Não, eu abaixo, eu tenho aqui. Ah, você tem, né? Opa. É porque eu perguntei, ele me confirmou a minha, né? Sim.
Deixa eu baixar aqui Apareceu? Opa, sim. Tá, então vamos lá. As coleções aceitas, teve uma mudança aqui. Eu havia inicialmente, talvez se alguém recebeu a comunicação inicial, estava na minha coleção de coração. Uhum. Devo sair como juiz observador de temática na Ibra. Então, eu retirei a minha coleção e entrou a coleção do Jacques Benchimol, que todos conhecem, de Dom Pedro II. As demais coleções estão aqui, do Rubem, de Censuras, 1914 a 19. Uma presença notável do... Nossa, o primeiro nome fugiu. Presença notável do Deligo. Não, o primeiro nome me fugiu. O primeiro nome dele. Rapaz, me fugiu também. Tá bom, mas enfim, aí eu pinei a coleção do Brasilianista, né? O Fernando, uma coleção também de dinheiro, né? O Marco Chuzide, um quadro tratado de Demétrio. Agora, meu Deus, deu branco. Demétrio deles aí. Alzheimer tá complicado. Mas o Chuzide com a coleção de Tratado de Berna, um quadro. O Brás com a coleção temática dele de Estado de Direito. E aí duas participações de literatura. A coleção de maçonaria, a filatelia do Simó e o livro do Rondon, do Maurício. Então, essas são as participações, quer dizer, nós temos duas de literatura, uma de um quadro e 3, 6, 7 de 5 ou 8, né? Essa exposição ela teve 4.200 quadros inscritos, né? Só foram aceitos, aliás, tinham projetado 2.800, achavam que não ia chegar às 2.800, né? E chegou, aí eles aumentaram para 3.400. Então, no final, vão ficar 3.400 quadros. Olha, Fernando, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que vai ser uma baita exposição. Uma senhora exposição, Vai. E foram aceitas todas as do Brasil, né? Pelo que o Mastro do Brasil Rosa me foram, falou. mas eles estavam com uma carência absurda de espaço. Teve muita coleção recusada por falta de espaço. Não no Brasil, né? Não as do Brasil. As do Brasil foram todas aceitas. Foram todas aceitas. Pois é. Porque de 4.200 para 3.400 foram 800 quadros que não foram aceitos. Né? Tem outra coisa também, né? Eles têm nessa época do ano, em maio, todos os anos, eu acho que sempre em Essen, a feira de filatelia. Sim. O Reinaldo foi lá, porque o Reinaldo ele é o consultor da FIP, né? Ele foi lá, acho que foi lá em 2019, e é uma maluquice, né? Uma maluquice, uma coisa espetacular. Filatelia dos alemães, né? Sim. De organização, de disciplina, de estudo. Então, eu acho que vai ser uma exposição espetacular. E pelo fato de ser a única da Europa, ano que vem também, e são só 2 FIPs ano que vem, então vai ser um evento memorável, com toda certeza. E só 4 dias, né? Um negócio rápido, talvez concentre mesmo, tenha bastante movimento, tenha uma concentração de um fluxo de pessoas bom. Na minha ótica, é o período ideal para uma exposição, porque exposição não de cansa, 10, né? Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Verdade. E dispersa a visitação. Acho que fazer um evento de 4 dias, você tem um gasto menor. Fazer um evento com aluguel, locação de espaço, de todo o recurso necessário é muito caro. E ainda que na Europa eles fazem os eventos em cidades. Nós vamos ter Essen, né, uma cidade grande. Nós vamos ter ano que vem, 2024, a Alemanha, Brasil, Redeusleben, que é uma cidade pequena. Agora que o Brasil está participando como convidado, nós vamos ter em Teruel a Esfilna, quer dizer, Teruel é uma cidadezinha pequena, perto de Saragoça. Então, é uma forma de fugir um pouquinho dos altos custos, né? Aqui também, você vai fazer um evento em São Paulo, no Rio, é uma loucura, né? Até
os hotéis que você vai alugar, você paga uma verdadeira fábula. Então, a gente tem que ter a ideia de que não é barato e cada vez menos os Correios estão investindo nisso aí, né? Especialmente em países em desenvolvimento. Talvez lá eles estejam participando tendo uma participação mais efetiva, né? Ou, inclusive, eles espaço da Deutsche Post, né? Quer dizer, isso demonstra que eles ainda estão focados nesse evento, né? Sim, sim. Algum comentário? Gente, mais alguma pergunta? Não? Rogério, obrigado. Já que a gente não tem mais perguntas, te agradeço Eu que pelo agradeço. papo, te agradeço pela apresentação. Ano que vem a gente está junto com mais 2 exposições, além da FIAF, que eu estou correndo atrás do pessoal para a gente ver se confirma e ter mais, pelo menos aí mais uma exposição para o pessoal Igor, mandar. Diga, César. eu tenho uma pergunta para você, Igor Rogério. Aquela mensagem sobre a Brapex, não, desculpa, Lubrapex, Apex. a data era maio, se eu não me engano, era isso? A 2 expectativa? a 6 de maio. O problema é que carece ainda de uma assinatura final da presidência dos Correios. Tá, O tá bom. último Então, inicial que me foi passado pela coordenadora da filatelia, ele, nesse momento, é uma mensagem mais de cautela. Eu imagino, aí eu estou meio que pensando por mim, que essa situação de mudança de governo ela pode ter algum impacto. Então, eu acho muito improvável que a confirmação saia dentro do mês de dezembro. tá bom, De maneira, entendi. pelo que ela passou, já havia sido notificado aos Correios de Portugal, que concordaram com o evento. E na intenção dos Correios, como é um ano de final 3, a Lubrapex ela serviria para uma homenagem aos Olhos de Boi. Isso. Quer Tá dizer, certo. a mensagem que existe por baixo disso é que brasiliana não passa nem perto da possibilidade de ser realizada. Infelizmente. Tá bom. Está programada para o Rio de Janeiro, é isso? Rio de Janeiro, no Espaço Cultural dos Correios, É. 2 a 6 de maio. Já está reservado o local, já foi notificado o Correio Português, porém, falta uma aprovação final da presidência dos Correios. Que assim que a gente receber, a gente começa a divulgar e começa a correr atrás com vocês. Mas é isso, por enquanto, Ok. o que a gente Bom, tem à nós vamos disposição são essas 2 FIPs Nós vamos e ter, com certeza, uma FIAF. a participação brasileira na Esfilna, ela tem peso nacional, e nós vamos ter o espaço de 32 quadros. Eu devo estar recebendo nos próximos dias o material de divulgação. Eu vou como comissário e como júri, e eu pretendo levar, então, os 32 quadros. Vamos ver se vai ter... E, Rogério, essa vai ser aonde? A Teruel. Aonde? Espanha. Na Teruel. Espanha. Ah, tá. Ok, achei que ia ser na América abril. do Sul. Em abril, 21, deixa eu ver aqui. Mas é uma exposição nacional que acontece todos os anos, 19 a 23 de abril. Acontece todos os anos na Espanha, e cada ano eles convidam um país. Ano passado foi, acho que, a Argentina, já foi Croácia, já foi França, Costa Rica, Colômbia, e aí nós conseguimos, conversando lá com os amigos lá da Espanha, que o Brasil fosse convidado para esse ano. Então, é uma exposição que para fins de qualificação das coleções, é uma exposição nacional, ela tem um peso de uma Abrapex para
para as coleções que ocuparem os 32 quadros disponibilizados. Entendi, obrigado. Tá bom. Vamos correr atrás de coleção e vamos expor, gente. Isso aí. Rogério, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a presença de todos, obrigado à companhia. A gente já está chegando próximo aí do final de ano, das festas. Acredito que a gente tenha só mais um SPP Conecta terça que vem. Depois a gente dá uma parada até 2023, a gente retoma aí. Gente, obrigado a todos, boa noite, bom descanso e até semana que vem. Boa noite. Um abraço, boa noite. Saúde e paz para Boa todos. noite. Um abraço. Tchau. Boa noite.